Esse jovem está zerado de grana e precisa ajudar sua família de alguma forma, então ele decide virar uma cobaia em um experimento duvidoso que pagará $3.000, mas ele não tinha ideia que a substância lhe daria habilidades extraordinárias e também efeitos colaterais. Fala galera, hoje no Flash Filmes iremos acompanhar Sem Sentido, um filme de comédia e romance lançado em 1998, então partiu se inscrever e deixar o like e agora bora pro vídeo. Darren Witherspoon é um estudante que está cursando economia na Stratford, mas ao contrário dos demais universitários que só precisam se preocupar em estudar e passar nas matérias, Darren está quebrado financeiramente e por isso tem que trabalhar entregando comida e encomendas, além de servir como um guia turístico para os novos alunos. Ao entregar um pacote no laboratório, o jovem fica surpreso ao ver que tem um ratinho que está emitindo um brilho verde, mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, o Dr. Thomas lhe manda sair porque essa é uma pesquisa secreta. Já de noite, depois de uma rotina extremamente cansativa, Darren está exausto dormindo na frente da televisão, até que de repente o telefone toca acordando o jovem e quando ele atende, percebe que é sua mãe, e aí Denise explica que está preocupada porque as contas não param de chegar, e se continuar assim ela e também os irmãos mais novos do Darren irão passar necessidade. Porém o jovem tenta tranquilizá-la explicando que em breve a situação deles irá melhorar, porque ele está tentando conseguir uma vaga em uma agência de investimento chamada Smite Base que abriu um processo seletivo para contratar um único funcionário. Além disso, Darren até se dispõe a pagar a conta de gases da sua família que deu mais de $200 apesar dele ainda não ter esse dinheiro. Já no dia seguinte para tentar juntar a grana necessária para pagar aquela conta, o jovem vai até um banco que compra bolsas de sangue e assim consegue mais alguns trocados, e como tinha uma placa avisando que a mesma pessoa só poderia vender seu sangue uma vez por mês, Darren entrou na fila várias e várias vezes fingindo ser pessoas diferentes para enganar a atendente, mas após encher umas 4 bolsas usando essa mesma tática, ele começou a ficar tonto e desmaiou na fila. E depois de se recuperar o jovem vai até um banco que compra sementinhas masculinas e logo de cara a recepcionista pergunta se ele conhece os métodos, e por ter afinado a flauta durante toda a adolescência Darren responde que sim, mas rapidamente percebe que os métodos que a mulher estava se referindo eram os de pagamento como cheque ou depósito bancário. Mas antes de entrar em uma das salas o jovem pediu um pequeno incentivo e a atendente entregou algumas revistas para ele. Já alguns minutos depois Darren voltou todo acabado com 4 frascos cheios, o que deixou as mulheres impressionadas. Porque geralmente a maioria dos homens voltam apenas com um, sendo que ele até prometeu que poderia produzir um quinto se elas lhe dessem uma revista em que gêmeas estivessem massageando um bode, e isso é bem específico em. Mais tarde o jovem chega em um estabelecimento que compra cabelo. Porém, como vocês devem ter notado, ele passou a máquina há pouco tempo e por isso o comerciante lhe diz para ir embora. Até que de repente Darren abaixa as calças e mostra que pretendia vender outro tipo de cabelo. E é óbvio que isso não acabou bem. Quando anoitece, o jovem retorna para o apartamento e o seu colega de quarto Tim diz que ele precisa pagar a sua metade do aluguel porque o senhorio apareceu hoje para cobrá-los. E, conforme Tim anda de um lado para o outro do apartamento, Darren percebe que ele está fazendo um som parecido com um sino, e o rapaz revela que é porque colocou um piercing com algumas correntes lá embaixo nas bolinhas de golfe. Passando para o dia seguinte, o jovem está trabalhando como servente na cantina e um estudante chamado Scott, que também está cursando economia, aparece para debochar dele, dizendo que está faltando bacon em um dos recipientes do buffet. E acontece que atualmente o maior objetivo do Scott é roubar aquela vaga de emprego que o jovem tanto quer conseguir para dar uma vida melhor para sua família. Mas o pior de tudo é que Scott nem precisa tanto desse emprego porque seu pai é rico, e quando os dois terminam de conversar, uma garota muito bonita chamada Janice se aproxima da mesa do buffet e Darren fica tão envergonhado que deixa molho branco cair na sua calça, e Janice até faz piada com isso, dando a entender que ele ficou animado ao vê-la. Já durante a aula, o professor Engel mostra um vídeo que explica que a Smite Bates irá contratar apenas o melhor aluno da turma que se destacar tanto nos estudos quanto nos esportes, e que também faça parte de uma fraternidade ou irmandade, que são basicamente grupos que os estudantes formam. E assim que o vídeo acaba, Randall Tyson, que é um dos chefões da empresa, começa a conversar com os estudantes, revelando que 5 deles serão selecionados, mas que só haverá um vencedor que ficará com a vaga de analista de investimentos júnior, e para incentivar a competição o professor Engel pergunta o que uma empresa deveria fazer para cortar os custos. E logo de cara Scott e Daryl começam a debater para ver qual deles consegue impressionar mais o Randall, mas pelo fato do jovem ter esquecido de tirar a rede de cabelo que estava usando para trabalhar na cantina, ele acaba passando vergonha e perde discussão. E galera, se vocês estão curiosos para saber quanto Daryl ganhou, não existe um preço exato de quanto vale uma bolsa de sangue nos Estados Unidos, ainda mais considerando que o filme é de 1998, porém atualmente uma bolsa vale entre $100 a $1.000 dependendo do quão raro é o seu tipo sanguíneo.
Já no Brasil, uma bolsa com 350 mililitros de sangue custa de R$ 300 a R$ 800. Eu aposto que vocês não imaginavam que valia tanto, isso porque somente 2% da população brasileira costuma doar sangue, fazendo com que os preços sejam realmente altos, enquanto que a sementinha masculina custa em torno de R$ 2.000 para quem está querendo comprar para fazer inseminação artificial, já que a pessoa que forneceu teve que passar por uma série de exames caros para ser aprovada. Já depois da aula, Dério implora para que o treinador de hóquei lhe deixe entrar no time, porque ele precisa se destacar em algum esporte para conseguir a vaga. Porém, como até hoje o jovem só entregou água para os jogadores, sem nem sequer participar de uma única partida, o treinador escolhe rejeitá-lo. Só que quando tudo parece estar perdido, Dério percebe que Tim está no time e pede ajuda dele para entrar. Mas eu acho que seria melhor ter tentado entrar em outro esporte como xadrez ou frescobol. Já no dia seguinte, enquanto trabalhava catando lixo no chão do campus, Dério achou um folheto que falava sobre um experimento na faculdade, que estava pagando boa grana para aqueles que aceitassem servir de cobaias, e como o jovem está literalmente dando seu sangue por dinheiro, ele topa sem pensar duas vezes e vai até o local e se senta ao lado de outros voluntários. Porém, conforme essa mulher cita os possíveis efeitos colaterais, como por exemplo uma coceira retal, as pessoas vão se levantando aos poucos para ir embora. E no fim sobra somente Dério, que acabou adormecendo porque ela basicamente ficou uns 10 minutos falando tudo de ruim que poderia acontecer. E após ser aceito como cobaia, Dério se encontra com o Dr. Thomas, que explica que conseguiu desenvolver uma substância capaz de aumentar os sentidos humanos em até 10 vezes, ou seja, a visão, audição, olfato, paladar e tato. Só que apesar disso o jovem estava bem mais interessado no pagamento, e por isso a única coisa que ele perguntou era quanto ele iria ganhar quando o experimento acabar. O Dr. Thomas explicou que ele ficará com toda a verba destinada aos pagamentos dos voluntários, já que só ele aceitou participar e nesse caso a quantia é de $3.000. E se hoje em dia isso já é uma boa grana, imagina em 1998. Mas quando a noite chega, Dério escolhe ir na festa de uma fraternidade para ver se consegue se enturmar e fazer parte do grupo para assim conquistar sua tão sonhada vaga de trabalho. E ao cruzar caminhos com Janice, Dério toma coragem e decide convidá-la para tomar algo, e apesar dela ter recusado, a jovem diz que talvez ele poderia ligar para ela qualquer dia para jogarem conversa fora. Instantes depois, Dério estava tentando fazer amizade com alguns membros da fraternidade, mas por já fazer parte dela, Scott começou a humilhá-lo, dizendo que o jovem nunca será um deles e ainda por cima ele expulsou da festa, e ao retornar para o apartamento ele estava mais chateado do que nunca e por isso decide injetar a substância que o Dr. Thomas havia lhe dado, na esperança de que ela melhore a sua vida. E eu espero que o Rodrigo Gosling esteja vendo esse vídeo porque o suco tá vindo. Já no dia seguinte, o professor Ingeu está distribuindo as folhas da prova final que decidirá quem serão os 5 finalistas que vão concorrer à vaga de emprego. O grande problema é que os sentidos do Dério estão super aguçados, e como ele ainda não se acostumou, até o simples som de um lápis escrevendo no papel se torna um barulho ensurdecedor. O jovem então acaba surtando e grita para seus colegas ficarem quietos, apesar de já estarem todos em silêncio. Mas como se isso já não bastasse, Dério também desenvolve uma síndrome de Tourette e começa a falar várias besteiras para o professor, que acaba lhe expulsando da sala. E em seguida o jovem vai até o laboratório do Dr. Thomas para reclamar e ameaçá-lo com um processo. Eu acho que você já deve ter notado que aquele efeito colateral da mão de coceira no reto finalmente apareceu. Mas apesar disso o doutor explica que é um bom sinal, pois significa que a substância funcionou e que em breve o corpo dele irá se acostumar, fazendo com que esses efeitos colaterais desapareçam de vez. Passando para o dia seguinte, Dério está deprimido já que por ter sido expulso da prova, ele não conseguiu ficar entre os 5 finalistas. Ele até está usando óculos escuro e tapou seus ouvidos, nariz e boca porque não aguenta mais ter os sentidos aguçados. E ao ver como seu amigo Statin fica preocupado com o bem-estar dele e faz o discurso motivacional para que o jovem não desista porque precisa conseguir a vaga de emprego para ajudar sua família. Então Dério retira o óculos escuro e todas aquelas budigangas que havia colocado na cabeça para tentar se acostumar com esse novo corpo aprimorado. Ele até mesmo usa sua super vista para ver com mais detalhes o corpo de uma mulher bonita que estava passando na rua. Já de noite os chefes das Meat Bite estão participando de um jantar na faculdade. Só que ao contrário de Scott, que pode ficar conversando à vontade com eles, Dério tem que trabalhar como garçom servindo as mesas. Porém, ao invés de desistir, ele usa seus super sentidos para ganhar vantagem. Para começar, Dério utiliza sua audição apurada para ouvir de longe o que os chefões estão conversando, e assim que chega na mesa deles para servi-los, ele repete as mesmas coisas que ouviu para enganá-los, fazendo parecer que conhece tudo do mercado de investimentos. Já na próxima artimanha, Dério deixa o jornal posicionado perto da cozinha e usa sua super vista para ver as ações das empresas de longe, e aí ele cita o jantar de cada uma delas para os homens, que ficam impressionados achando que o jovem decorou tudo porque é estudioso, e depois que o jantar acaba, Randall Tyson pergunta como alguém tão inteligente como Dério não conseguiu passar para a próxima etapa do processo seletivo,
e por sua vez ele explica que é porque tem que trabalhar em vários empregos para pagar a faculdade, e isso faz com que Randall se comova e decida aumentar o número de finalistas para 6, incluindo assim o nome do Daryl na lista. Passando para o dia seguinte, o jovem pega aquela substância com o doutor e pede desculpas por ter reclamado, porque agora está se sentindo mais poderoso do que nunca, como se fosse capaz de fazer qualquer coisa. O doutor até aceita as desculpas, mas explica que Daryl deve tomar cuidado, porque essa sensação vicia, e além disso ele jamais em hipótese alguma, nunca deve injetar mais do que 5 ml por dia. E galera, aquela parte da Tourette me lembrou daquele episódio lendário do South Park. E para quem não sabe, Tourette é basicamente uma doença que afeta o sistema nervoso, fazendo com que as pessoas sofram com movimentos involuntários e digam coisas que não queriam, como por exemplo ofensas ou palavrões. Quando anoitece, Daryl entra de penetre em uma festa exclusiva para membros da Fraternidade Kappa, e logo de cara Scott tenta expulsá-lo do local, assim como aconteceu da última vez. Porém, como Randall e Robert Belvedere costumavam doar grandes quantias de dinheiro para a fraternidade, eles decidem nomear Daryl como novo membro e Scott tem que assistir tudo sem poder fazer nada. Após isso, o jovem está de boa na festa e percebe que Janice entrou no banheiro para fofocar com sua amiga Tônia. Ele usa sua super audição para escutar a conversa e assim descobre que Janice gosta de caras educados e respeitosos e não daqueles que tentam bancar o gostosão. Até que de repente Tônia senta no vaso para dar uma descarregada e por causa do super olfato Daryl fica tão incomodado com o odor que precisa acender um fósforo para ver se consegue espantar esse mau cheiro. Já depois que as duas saem do banheiro, o jovem se aproxima para conversar com Janice e se recusa a cumprimentar Tônia porque não ouviu o barulho dela lavando as mãos. E após trocarem uma ideia, Daryl está acompanhando Janice até o apartamento dela e usando seu super olfato ele consegue localizar de longe uma rosa que estava escondida em um carrinho. E ao chegar no apartamento, Janice dá somente um beijo no rosto do jovem porque não quer apressar as coisas. Já no dia seguinte no treinamento de hóquei, se Daryl havia levado uma bela surra antes, agora com esse novo corpo aprimorado ele é capaz de defender o gol como ninguém, impedindo que todos os outros jogadores marcassem um ponto, e essa demonstração de habilidade deixou o treinador tão impressionado que decide colocar o jovem no time que representa a faculdade. Já quando o primeiro jogo chega eles terão que enfrentar os Panteras, e o narrador até diz que Daryl é o primeiro goleiro negro da história da faculdade de Stratford. E como era de se esperar em uma partida de hóquei, os jogadores ficam se empurrando e se derrubando toda hora, porém Janice. Os narradores e as outras pessoas na plateia ficam impressionadas com o desempenho do Daryl que consegue defender até mesmo usando os pés, e acaba que os Stratfords vencem a partida, porque afinal eles estavam com um jogador dopado. Passando para o outro momento, Daryl visita a sede das Meat Bates para conversar com Randall sobre as finais do processo seletivo. Então o cara explica que não é somente ele que tomará a decisão final e sim todos os membros do conselho da empresa. Só que para ajudar o jovem a ganhar mais moral entre os conselheiros, Randall dá para ele o ingresso de um jogo de basquete para Daryl se sentar ao lado do Arlo Vickers, que é um cliente potencial que estão tentando convencer a fechar um grande acordo. E se o jovem conseguir cumprir essa tarefa, suas chances de ganhar a vaga de emprego aumentarão consideravelmente. Mas com o passar dos dias, Daryl convida a jovem para um jantar à luz de velas e depois disso os dois se beijam. Já em outra ocasião ele leva Janice para conhecer sua mãe e seus irmãos, e depois que apresenta todos da família, o jovem enquadra seu irmão Randall no quarto, porque sentiu o cheiro da cartela de cigarros que o moleque estava escondendo na roupa. Além disso, Daryl também faz um trato com Darius que está indo mal na escola, prometendo que dará $1 para cada A que o garotinho tirar. Já antes de ir embora, o jovem entrega um maço com várias notas para ajudar sua mãe nas despesas, e ao retornar para o apartamento, Daryl conta para Tim sobre a substância. Porém o rapaz fica preocupado já que seu amigo está começando a agir como um viciado. Prova disso é que o Daryl ignorou o aviso do Dr. Thomas e se aplica 2 vezes na mesma noite, excedendo a quantia recomendada que era de 5 ml. Já no dia seguinte o jovem acorda e percebe que o lado direito do seu corpo está quase que completamente dormente, e sem escolhas ele vai até o Dr. Thomas para pedir ajuda e confessa que aplicou o dobro da quantia estipulada. E obviamente o doutor fica irritado e diz que Daryl deve permanecer deitado na cama durante 3 dias até que o efeito passe completamente. Só que o jovem explica que não pode fazer isso porque a final do processo seletivo acontecerá na segunda-feira. Mais tarde o jogo de basquete começa e Daryl conhece Arlo Vickers que é o cliente que precisa impressionar para fechar o negócio com as Meat Bates. Mas por estar com todos os sentidos prejudicados por causa da alta dose que tomou, o jovem acaba se atrapalhando porque não consegue enxergar e nem ouvir direito, e como consequência disso ele sem querer irrita os jogadores de basquete que lhe ergue para o alto e o arremessa na quadra. Só que felizmente Arlo acha a situação engraçada e decide fazer negócios com eles. Já de noite uma moça chamada Lorraine que estava de olho no Daryl faz algum tempo, aparece no apartamento dele para seduzi-lo. O jovem até tenta explicar que está namorando Janice. No entanto Lorraine continua lhe provocando e eventualmente Daryl cai na tentação.
mas pelo fato de estar com todos os seus sentidos bagunçados, o garotão dele não consegue acordar para brincar. Isso faz com que Lorraine perca a vontade e vá embora. Porém, para o azar do jovem, Janice chega no mesmo instante e logo percebe o que estava acontecendo. Então ela fica tão zangada que dá um chute no meninão do Daryl que desmaia por conta da dor. E se o garotão não estava pronto para brincar antes, agora que ele nunca mais vai brincar mesmo, e poucos minutos depois, Tim chega no local e pede ajuda de um pessoal antidrogas porque pensou que seu amigo desmaiou porque teve uma overdose. Eles até dão uma injeção de penefrina para te aplicar diretamente no coração do Daryl, mas por sorte o jovem acorda na mesma hora e explica o que de fato aconteceu, passando. Para o dia seguinte, Daryl tem que ir na cerimônia de iniciação da Fraternidade Kappa para passar pelos castigos e assim se tornar um membro oficial, e aí Scott dá uma bebida nojenta para ele tomar, e como o jovem não está sentindo cheiro e nem gosto, ele consegue beber tudo sem maiores problemas. Já no segundo castigo, Scott pega um remo de madeira para acertar a bunda do Daryl várias vezes, mas mais uma vez o jovem não sente nada por conta da superdosagem que havia tomado. Após isso, o time da Universidade de Stratford está enfrentando-se à história, sendo que essa partida é especialmente importante, porque eles não conseguem vencer esse time no hóquei há mais de 30 anos. Porém dessa vez todos pensam que o resultado será diferente porque Daryl é o goleiro. Só que por estar com a visão toda embaçada, o jovem derruba o jogador do seu próprio time além de tomar vários gols, e Randall Tyson, que inicialmente estava empolgado, se levanta e vai embora antes mesmo que a partida acabasse. Mas se bem que não fez diferença, já que os Stratford perderam novamente, dessa vez foi por culpa do Daryl. Mais tarde o jovem vai atuar ao apartamento da Janice para se desculpar e tentar reatar o namoro. No entanto, é Randall Tyson que atende a porta, e Daryl começa a se declarar para o cara e a pedir desculpas pensando que ele era Janice, até que de repente a jovem sai do banheiro e revela que Randall é seu pai, e o cara até fica surpreso ao descobrir que os dois estavam namorando. E aí Janice leva Daryl para fora e acusa ele de ter fingido ser um bom rapaz só para conquistá-la. O jovem até tenta se justificar explicando que estava fora de si naquele dia, porém ainda assim ela não muda de ideia. E faltando apenas um dia para o final do processo seletivo, Daryl está estudando com a ajuda do Tim, enquanto que Scott, por ser rico, tem um grupo de especialistas só para prepará-lo. E quando o momento finalmente chega, Daryl veste um belo terno mas não consegue chegar no prédio da Smite Base porque sua visão ainda não retornou. Então ele pede ajuda de um sem-teto que, ao invés de mostrar o caminho certo, lhe arrasta para um beco para roubar o seu terno, e por ter ficado com apenas $50 que havia escondido na meia, a única roupa que Daryl consegue comprar é uma bem brega dos anos 80, mas ao entrar no banheiro da Smite Base, o corpo do jovem fica dormente mais uma vez e por causa disso ele sem querer se mija nas calças. Só que mesmo estando nessa condição deplorável, Daryl aparece na última etapa da competição para participar de um jogo de perguntas e respostas. Mas depois de alguns minutos, 4 dos 6 candidatos são eliminados e sobram apenas Scott e Daryl. Nesse momento, Janice e também a mãe dos irmãos do jovem estão na plateia, cheios de esperança torcendo por ele, e quando a pergunta final é revelada, Scott se atrapalha todo e não consegue justificar a sua resposta. E aí Daryl toma a iniciativa se levantando e explicando o gráfico com detalhes usando uma fórmula de matemática financeira. E graças a isso ele consegue vencer a competição e fica com a vaga de emprego, deixando sua mãe muito feliz e orgulhosa. Mas para surpresa de todos, Daryl decide ser sincero e revela que só passou por conta da substância que estava tomando, e portanto ele perde a vaga que acabou de conquistar. Porém Randall Tyson escolhe dar uma segunda chance para o jovem, deixando ele começar nas Meat Baits como entregador de correspondência. Por fim, depois de passar um ano só entregando cartas, Daryl está namorando Janice e finalmente se forma na faculdade, sendo promovido a analista de finanças júnior nas Meat Baits, e agora com um salário maior, ele consegue dar uma vida melhor para sua família, alugando para eles um bom apartamento no centro da cidade. Você aceitaria participar daquele experimento se tivesse no lugar do Daryl? Escreva aqui nos comentários. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, e deixe aqui nos comentários o que você achou deste filme. Muito obrigado por assistir e até o próximo.